Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados pelo canal Democracia Espiritual, por essa família maravilhosa que Deus me deu, que Deus nos deu, que o Pai dos Espíritos nos uniu em espírito. Também eu convido aqueles que ainda não se inscreveram que venham participar, se inscrevendo no canal, deixando seus likes, seus comentários, compartilhando essas mensagens. Quero dizer mais uma vez que eu não sou o dono da verdade. Eu posso ser até mal interpretado pelo meu entendimento. É por isso que existem divergências. Nós podemos divergir, sim, né? Alguns entendimentos que alguns pensam de um jeito e às vezes eu ou você pensa de outro jeito, mas isso aí não muda nada a nossa filiação diante do Pai. Amém? Então, vamos mais para um alimento sólido para nossas vidas, para o nosso entendimento, que tem como tema, em graça, liberdade, em Moisés, escravidão. Em graça, liberdade, quando eu digo graça, estou falando do Cristo, do favor do Pai, do favor imerecido. E quando eu falo em Moisés, né, eu falo da lei de Moisés com suas 613 ordenanças. Então, meus irmãos, antes de eu ler, a lei de Moisés, quando a gente fala da lei de Moisés, eu me refiro às 613 ordenanças da lei de Moisés, que foi entregue a Moisés. A lei de Moisés foi entregue a Moisés para que Moisés passasse para Israel. E essa lei não foi para os gentios da época, foi para os judeus, para Israel. Todo israelita, todo o povo judeu já nasciam debaixo da lei de Moisés. Eles já viviam debaixo de condenação, já nasciam debaixo de condenação. Ali, antes da cruz. Eu estou falando antes da cruz, todos que nasciam, já nasciam debaixo de condenação da lei de Moisés. Então, os gentios da época, eles não receberam lei. Os gentios, quando a gente fala, a gente considera outros povos, com outras línguas, com outros costumes, com outra cultura. Então, eram os gentios, povo de outras nações. Então, essas leis que foi dada a Moisés, para Moisés entregar para o povo de Israel, foi exatamente para o povo de Israel. E a lei mostrava ao homem a debilidade que o homem tinha, a fraqueza humana, o pecado que estava no homem, o pecado adâmico que entrou no mundo. A lei foi dada para eles verem, a lei foi dada para mostrar para eles o que o homem era pecador, para que o homem viesse se consertar. Porém, foi difícil para eles se consertarem, se justificarem diante de Deus, para eles se apresentarem a Deus, diante de Deus, perfeitos. Eles não conseguiram de forma alguma, entendeu? Se justificarem, porque a justiça que vinha da lei era por obras, e eles não conseguiam se apresentarem diante de Deus, diante de Al, diante do Pai dos Espíritos, como perfeitos. Então, observe, existia 613 ordenanças, porém nenhum deles conseguiam cumprir, nem Davi, nem Salomão, nem Jeremias, Isaías, Daniel, ninguém, nem o próprio Paulo. Porque Paulo, antes de receber as revelações desse evangelho, que foi dado a ele do Cristo ressuscitado, Paulo vivia debaixo da lei, debaixo das 613 ordenanças. Então, o Cristo da carne
põe fim à lei de Moisés. Os dízimos, os batismos, os jejuns, todas aquelas práticas cerimoniais, apresentação de criança, tudo isso teve um fim quando Cristo se sacrificou ali, pagando a dívida do pecado, a lei que dava força ao pecado adâmico. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ser levantado depois que a graça foi inaugurada na cruz. E isso, a graça foi inaugurada na cruz. E Paulo depois vai ser levantado para levar o ministério, o pacto para o Espírito, para o entendimento, o evangelho da incircuncisão. Paulo é levantado para levar o evangelho aos gentios ali daquela época, naquele período, um período em que estava um período de transição. Os dois pactos se batiam, os dois pactos se cruzavam, entendeu? Então, era um período de transição. A lei já tinha sido cancelada na cruz, as ordenanças. Porém, a lei física, por causa do templo lá em Israel, continuavam as mesmas práticas ali, porém eram obras mortas, entendeu? Não servia de mais nada. Era um sacrifício em vão, entendeu? Então, observem que a lei física, ela continuava. Porque os judeus, eles continuavam as mesmas práticas que já tinha sido cancelada. Então, Paulo vai entrando naquelas comunidades, naquelas regiões ali, levando a graça, o favor imerecido, o favor o sacrifício de Cristo na cruz. Os judeus buscavam se justificarem pelas obras da lei e não conseguiam. Eles não obtinham, né? Eles não obtiveram, né, a perfeição, a justificação através das obras da lei. Então, a graça, né, estava sendo ensinada ali, que a justificação para eles tinha sido por Cristo. Então, era pela fé, mediante Cristo, que eles tinham sido justificados, não tinham condenação, estavam perfeitos diante do Pai. Entendeu? Porém, para eles, era difícil deles quererem, deles obedecerem e dar ouvido àquilo que Paulo ensinava, porque eles continuavam as mesmas práticas. Porém, os gentios estavam sendo alcançados pela graça. O evangelho estava sendo discorrido pelas aquelas regiões ali do primeiro século. O evangelho havia chegado naquelas comunidades, entendeu? Então Paulo levava um ensinamento que a justificação não era pelas obras da lei, era sem ordenanças, sem lei de Moisés. Depois, entendeu? Depois que a graça foi inaugurada na cruz, através de Cristo, então não precisava se justificar da lei de Moisés. Não precisava de rudimentos, de ordenanças da lei de Moisés. Bastava apenas eles crerem pela fé em Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, entendeu? Então a graça veio através de Cristo. Paulo é levantado para levar o evangelho ali, o ministério do Espírito, pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. E quando Paulo ele escreve a igreja da Galácia para aqueles irmãos, no capítulo 5 aqui, vamos ver, capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, observem, essa carta foi uma resposta de Paulo por causa de uma falsa doutrina que havia penetrado, se infiltrado naquela comunidade. E essa falsa doutrina, que era o judaísmo, os falsos mestres, estavam o quê? Embaraçando a mente
daquele povo ali que já havia conhecido o evangelho, que tinham ouvido e que tinham aprendido com Paulo que a justificação era pela fé em Cristo Jesus e não por obras, entendeu? Então, Paulo sempre estava levando uma mensagem que a graça era suficiente, entendeu? No que tange o mundo espiritual. Porque eles não precisavam de mais nada, de sacrifícios, de obras mortas, entendeu? E nem práticas de deuses pagãos. A graça de Deus, a graça ideal na pessoa de Cristo era suficientemente perfeita, ou seja, foi suficientemente perfeito. Então, observe que essa falsa doutrina havia entrado nessa comunidade da Galácia. Entendeu? Então, aqueles que já tinham ouvido falar que a justificação era pela fé em Cristo, agora muitos estavam voltando às práticas dos rudimentos mortos. Entendeu? Por exemplo, a lei de Moisés, por exemplo, a lei da circuncisão, entendeu? Muitos estavam entrando por aí, porque falsos homens entraram dizendo que eles tinham que circuncidarem para obterem a salvação. Então, muitos estavam entrando nessa aí. Estavam se embaraçando, estavam se enrolando com esses tais ensinamentos de alguns homens que entraram naquela comunidade. Então, observe, como nos dias de hoje, muitos já ouviram e entenderam o evangelho da graça. Não pregado por Paulo ali, pregado por nós hoje, ou seja, ensinado por nós hoje, levado por nós hoje, instruído por nós hoje. Você está entendendo? Então, muitos estão se embaraçando, meu irmão. Muitos estão se enrolando. Eu recebi uma ligação hoje pela manhã de uma irmã que disse: irmão, faz sentido alguns ensinamentos, mas eu prefiro voltar para me reunir com meus irmãos lá, participando de uma santa ceia. Então veja, uma pessoa que já, meu irmão, havia, entendeu? Ouvido e entendido o evangelho. Eu recebo essa ligação hoje pela manhã. Você está entendendo? Voltou novamente às práticas dos rudimentos de obras mortas, entendeu? Como alguns gálatas estavam aqui se voltando. É uma pena. É uma pena. Assim está muitos, achando que estão livres, libertos, mas estão se embaraçando com alguns ensinamentos. Então, observe, Paulo aqui ele denuncia esses tais falsos mestres nessa carta, com suas mentiras, com suas doutrinas da lei de Moisés, com suas ordenanças. A circuncisão era como é que se diz, da lei de Moisés. Então, veja que Paulo aqui, ele começa a denunciar e a exortar aqueles irmãos ali da Galácia. Veja em Gálatas capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo diz. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele diz, e quanto àqueles que pareciam... Gálatas 1, capítulo 6, vamos lá. Quero correr para a mensagem não ficar muito longa. Olha Paulo aqui exortando aqueles irmãos da Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aqui, para outro evangelho. Então muitos estavam voltando depressa, apressadamente, deixando o evangelho que foi ensinado por Paulo, que eles ouviram e entenderam, e agora eles estavam voltando para outro evangelho. Paulo diz aqui, que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho ali pregado por Paulo, ensinado por Paulo, estava sendo pervertido, como está sendo hoje. Outra passagem aqui, que Paulo diz, Gálatas capítulo 2, versículo 21, Paulo chama a atenção deles, olha,
no versículo 21, Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo disse: eu não anulo. Porque se for pelas obras da lei, a justificação, então Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão. E muitos estavam ali anulando a graça de Deus. Como aqueles falsos mestres que se infiltraram naquela igreja e estavam levando outro evangelho. Estavam pervertendo o evangelho ensinado por Paulo e estavam anulando a graça de Deus. Outra passagem aqui. E muitos estavam indo por esses tais ensinamentos. Outra passagem aqui é Gálatas capítulo 3, versículo 1. Olha, Paulo chamando a atenção deles. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, antes cujos olhos foi Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então Paulo está chamando eles a atenção. Paulo está exortando eles, aqueles irmãos. Outra passagem aqui é em Gálatas capítulo 3, no mesmo capítulo, no versículo 11 e o 12. Olha o que Paulo diz, ó. No versículo 11 e o 12, ele diz: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos... Não vamos ler o versículo 11. Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém chegaria justificado, perfeitos diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Então Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela fé em Cristo, no que ele fez, Paulo estava querendo dizer. Passar para aqueles irmãos. Aí ele diz no 12: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Aqueles que observar alguns mandamentos, rudimentos da lei, então por eles viverá. Ó, então eles tinham que viver. Se eles quisessem cumprir a lei, eles tinham que cumprir toda a lei. Entendeu? E eles não conseguiriam cumprir. A lei, as obras da lei não justificavam eles. Eles estavam justificados, sim, mas em Cristo, oh glória, em Cristo Jesus, o Cristo que foi morto, que se entregou e libertou eles da maldição da lei. Aqueles que viveram antes da lei de Moisés, ali antes da cruz, os judeus que viveram. Entendeu? Então observe, meu irmão, que por mais que eles tentassem se justificar através das obras, eles não eram justificados. Eles não iriam ser justificados. Ou seja, eles não iriam ser justificados. Eles já estavam justificados. Oh glória! Eles já tinham sido justificados na cruz. Então aquelas práticas eram fracas e mortas. Rudimentos fracos e mortos. Rudimentos fracos e pobres. Que não ia justificar. Eles já tinham sido justificados. Era em vão aquele procedimento, aquelas atitudes. Então, observe, meu irmão, é muito claro, Paulo chama a atenção. Então, veja quantas exortações do apóstolo Paulo nessa carta contra aqueles irmãos. E ainda tem mais se a gente procurar. Entendeu? Então, é o que estamos fazendo hoje na plataforma do YouTube. Estamos exortando nossos irmãos. Nós estamos tentando abrir os olhos deles com essas verdades que estavam ocultas de nós por muito tempo. Estamos tentando abrir através da palavra, mas não somos nós, é o Espírito que vai fazer. Se eles derem ouvido também a alguns irmãos que estão no sistema religioso. Então, é esse evangelho aqui que vai abrir a nossa mente, mostrando essas verdades. Nós apenas mostramos a verdade, mas o Espírito Santo é que faz a obra.
como fez na minha vida e na sua vida. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, no YouTube. Nós não estamos condenando ninguém. Nós só estamos apenas querendo mostrar a verdade, passar a verdade, que todos nós já fomos justificados, os filhos de Deus foram justificados em Cristo, na cruz. Não precisa de rudimentos, de batismo, de jejuns, de práticas, né? De dogmas de homens, de rudimentos de obra da lei, de ditaduras de homens, não. Então Paulo aqui no capítulo 5 ele diz, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, dizendo para eles lá, naquele século, imagine para nós, que nascemos depois da cruz, depois do ano 70, depois de tudo feito, depois de tudo consumado. Imagine, se Paulo já falava ali no primeiro século, depois da cruz, imagine 20 séculos depois, ou esse século que nós estamos vivendo. Imagine 2000 anos depois, 20 séculos depois, nós que estamos aqui, vivendo no século 21. Então, nós não precisamos de rudimentos de obra morta. Aí Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme na liberdade, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então Paulo entendia aqui, Paulo estava dizendo que vivia, que aqueles que estavam tentando viver de obras da lei de Moisés, do jugo da escravidão, eles eram escravos, estavam vivendo como escravos. Entendeu? Eles estavam vivendo debaixo de escravidão. Todos aqueles que quisessem voltar às práticas dos rudimentos fracos e pobres da lei de Moisés estavam vivendo de maldição. É o que está acontecendo hoje. Dogmas, regras, como por exemplo, dízimo, apresentação de criança, batismo das águas, Santa Ceia, que era Páscoa. Entendeu? Então tudo isso, meu irmão, tudo isso aqui é rudimentos de obras mortas. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. No versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Então, a circuncisão era uma ordenança, era uma lei para os judeus. Todos aqueles que nasciam com 8 dias de nascido seriam circuncidados. O próprio Jesus foi circuncidado com 8 dias, entendeu? Eram levados ao templo e ali fazia a circuncisão. Era como se fosse uma cirurgia de fimose hoje, entendeu? Então, cortava aquela pele do órgão genital do menino, entendeu? E ali era feito ali a circuncisão. Era aquilo ali, entendeu? Então, Abraão, ele também foi circuncidado antes da lei. Porém, isso foi levado para a lei, depois que a lei foi estabelecida. O próprio Jesus foi circuncidado. Então, a pergunta é, se cobrar dízimos, se cobram dízimos, se faz batismo, se faz santa ceias, se jejum, se faz campanhas, se faz vigília, essas coisas todas, por que não circuncidam? Porque o jejum era na lei, dízimo era na lei, a apresentação de criança era na lei, batismo nas águas era na lei, uma apresentação, uma simbologia. Então, a circuncisão também era na lei para os judeus. Então, por que os líderes de hoje também não circuncidam aqueles meninos do século masculino? Tem que circuncidar. Por que não fazem isso? Então, pegam só aquilo que é bom, retém só aquilo que é bom da lei, que leva benefício para eles, e traz rudimentos que já foi tirado, cancelado na cruz, há 2000 anos atrás. Mas eles não querem trazer a circuncisão. Cadê que eles querem trazer? Veja o versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você cobra dízimo nesse lugar aí, doutor, por que vocês não circuncidam? Tem que guardar toda a lei. E a circuncisão fazia parte da lei. Se você faz o batismo, tem que circuncidar. Se vocês apresentam crianças, vocês têm que circuncidar. Tem que fazer isso também, porque é também uma ordenança da lei. Mas vocês não querem fazer isso.
vocês não querem fazer isso de forma alguma. Vocês só querem aquilo que apraz vocês. Então, veja o versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, eles estavam desligados, separados de Cristo. Aqueles que praticavam, que estavam tentando praticar rudimentos de obra morta depois da lei de Moisés, todos aqueles que praticavam ordenanças da lei de Moisés depois da cruz, eles estavam separados de Cristo. Entendeu? Eles estavam anulando a graça. Eles tinham decaído da graça. Alguns aqui, irmãos da Galácia. Então, observe, meu irmão. No versículo de número 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da lei. Eles estavam aguardando. Eles estavam no aguardo, numa esperança, aguardando a justiça que provém da fé. Ó, porque nós, eles lá, Paulo, até Paulo estava incluso, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Oh glória! A fé que atua pelo amor. Então, veja, meu irmão, a fé que atua pelo amor, a graça, o favor de Deus. Então, amar o próximo é algo que nós temos que fazer, que nós temos que praticar. Ter temor a Deus, ter temor ao Pai. Entendeu? Fazer o bem às pessoas, isso é a fé que opera o amor. Pelo amor, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer acepções. Entendeu? Então a graça é o favor de Deus, é o favor do Pai diante dos filhos. Então veja que no versículo 7 diz: vós corríeis bem, vós corríeis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Olha Paulo aqui chamando eles, outra exortação para eles. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de lei leveda toda a massa. Então, eles corriam bem. Paulo está chamando eles a atenção. Então, estar em Cristo é estar em graça, é estar livre, é estar em liberdade, é andar por fé em Cristo Jesus, é andar em amor ao próximo, é andar crendo naquilo que Cristo fez na cruz. Então, por isso, o tema dessa mensagem é isso aqui: em graça, liberdade, e em Moisés, escravidão. Paulo entendia que quem estava voltando para o jugo, né, da lei de Moisés, estava vivendo debaixo de escravidão, debaixo de condenação. É isso que muitos estão vivendo, escravos da lei de Moisés, com regras, com dogmas, com preceitos de homens, com ditaduras. Nós não. Nós, porém, estamos livres, oh glória. Estamos sem condenação, justificados, perfeitos, santos nele. Já nascemos desfrutando disso, sem condenação. Entendeu? Então, observem, para vivermos as obras de antemão que foi preparada antes da fundação do mundo. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui para nossos irmãos. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão também, irmão Ivanilton Cruz, canal abençoado com todas a bênção. Não, canal do nosso irmão Ivanilton Cruz, o nome do canal é Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Para a semana só tem live na segunda, na quarta e na sexta e no sábado. O horário continua sendo o mesmo, amém? Às 18 horas, o horário não vai mudar. Só vai ter uma mudança com relação às lives. Vai ser segunda, quarta, sexta e sábado, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.